Sabe? Existem três, vai, quatro ou cinco, acho que eu vou falar uns quatro, aí vocês falam o quinto aqui nos comentários se vocês lembrarem. Mas geralmente os, conf, os conflitos, as perturbações, o povo da congregação é um povo perturbado por excelência. A ideia do o foco é um sentimento de culpa muito grande, ruim, não sei se vocês ainda têm, né? Porque agora vocês são do Inário Serve Inútil, né? Eu sou de outra geração. Sou daqueles potro raiz, aqueles cavalo raiz, sabe? Que o pessoal montava em cima nos anos 80, sabe? Eu sou outra raça. A vida na CCB é uma tragédia. Você vê os templos bonitos, investe milhões, tudo pela vaidade. Mas quem vive lá dentro do celeiro, fazendo uma reflexão, saindo do celeiro, para você entender a CCB, você tem que sair dela. Porque daí de dentro não dá para você entender. Para você enxergar que um lugar está escuro, você tem que sair para o claro, senão você não consegue. Você pensa que aquilo é a realidade. E se você analisar a conversa do povo CCBeriano, tudo se resume. Eu ia falar do Inário, eu cortei, né? Eu vou voltar. Sentimento de culpa. Deixa eu voltar pro Inário, desculpa. No meu tempo tinha aquele Inário, a vida dei por ti. Sofri grande dor por ti. Sabe, o cara que fica cantando como se fosse o próprio Jesus jogando na cara da gente mesmo. Quando ele sofreu por nós, nós não damos valor para ele. Isso é sentimento de culpa. Sofri grande dor por ti, a minha vida é por você. Ou seja, eu fiz tudo por você e você não vai fazer nada por mim? Você não vai me aceitar? Aí você vai dizer, não, eu aceito Jesus então. Mas como que você aceita? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Deus em primeiro lugar, sim. O que é botar Deus em primeiro lugar? Botar, né? Botar Deus em primeiro lugar é o quê? Não faltar no culto. Então, tocar, né? Exercer o seu ministério, nem que ele fira outras pessoas, né? Rir com os que choram. Quando você está vendo um músico cortado, você continua tocando numa boa, né? Porque não é com você, né? Enquanto vocês viram as mulheres serem expulsas da igreja, da orquestra, porque eram instrumentos do diabo. Vocês deram risada, vocês ficaram confortáveis na orquestra tocando, né? Esse é o sentimento maligno, um dos, né? Do abismo CCB. É um abismo, é um abismo. Quando você sai da congregação, gente, a sua vida melhora. É incrível. Quem é que sai da congregação que tá ruim? É quem só quis trocar de presídio. Tem o regime aberto e tem o regime fechado. Ele sai da congregação e já corre para outra igreja. Ele continua com o mesmo uniforme, os mesmos costumes, com os mesmos dogmas, com a mesma algema. Ele se baseia em um livro feito por padres e pelo imperador romano Constantino. Não adianta vocês quererem escapar. A Bíblia não foi feita pelo ancião, a Bíblia não foi escrita por Franciscão e nem por Martinho Lutero. Quem inventou, quem escreveu, quem colocou o que quis foi os imperadores romanos que viram no cristianismo uma forma de expandir seu território através da religião. Preguei a todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê está condenado. É isso. Religião oficial no Brasil, eu já falei, em outros países, quanta mortandade em nome de Jesus. Então o cristianismo ele serviu para destruir nações, implantar o cristianismo à força. E se não fosse agora a era da internet na Europa e todo mundo ter acesso, na Europa
ter acesso a bibliotecas antigas, livros antigos, o que tem de mais excelente está lá. Toda a América aqui veio de lá. Estados Unidos, nós aqui das montanhas dos índios, dos incas, do Incas, os nossos outros irmãos foram massacrados pela Espanha aqui. Nossos índios brasileiros, dizendo que índio não tinha alma. Esse é o livro que você, é a algema que você usa. Então você troca de presídio. E tem o regime aberto, que é você ser um preso, mas você só fica em lives, em canais debatendo Bíblia, doutrina, cuidando da vida da mulher que fez ou não fez aborto. Mas isso é certo, isso é errado. Então, às vezes, você cuidar da teoria, né, da lei, do direito, se deve, se não deve, para você está preocupado em saber se os outros que vão fazer diferente de você vão para o inferno. A preocupação do cristão é saber quem vai para o inferno, para ele se autovalidar. Não basta você usar vestido, você quer vir aqui xingar quem usa calça. Não basta você falar amém, Poncião, você tem que vir xingar quem critica. Então vocês estão em plena perturbação. Vocês não têm paz. Por que os canais dos críticos crescem? Porque vocês não têm paz. Se o povo da congregação tivesse paz, eles não vinham nos críticos. Mas algo assola, ele quer encontrar, ele quer ver aquela multidão. Tem muita gente que odeia esse canal aqui, mas ele vem aqui para ver se ele acha um comentário pró-CCB e dá o joinha. Ele não está em paz. Ela não está em paz com a virgindade dela, que vai casar virgem. Ela está preocupada com aquela que já fez sexo, entendeu? Então, é uma doutrina, sabe? É uma aflição de espírito constante. Não tem paz. Então esse é um lado macabro do povo do terno, do vestido, do véuzinho, né? É um grande negócio, por sinal, agora, né? Agora se ganha dinheiro vendendo púlpitinhos de madeira, tabernáculozinhos de ancião. Logo vão vender bonequinho do Franciscon, templinhos com bonequinho do Franciscon na frente. E logo vão colocar o boneco, olha o que eu tô falando, hein? Eles vão botar uma estátua do Franciscão na porta dos templos nas próximas gerações. Você vai ver ancião falando que Deus preparou um dos seus servos para ser teu esposo, ancião barbudo. Você vai ver ancião pregar de bermuda na CCB. A CCB é terra de chacais. A CCB não existe mais. O que vocês estão vendo aí é o quê? É uma igreja que foi saqueada por todo tipo de gente. Não tem uma liderança. Depois do Vitório Angra, Luiz Sanches, Miguel Espina, acabou, a congregação foi feita para aquelas famílias. Finotes, Espinas, os Olivas, ainda tem, né? Alguns Olivas, os Olivas são famílias tradicionais, que casaram com os Cures casaram com os Olivas, casaram com os Finote, é tudo casado entre eles, gente. A congregação era a fábrica dos Espinas na frente, emprego para todo mundo rico. Tinha restaurantes, tinha anciões aí que tinha restaurante com ornamentos maçônicos nos Estados Unidos. Eu falo porque convivi com pessoas que receberam convite para frequentar esses lugares, hein? Restaurante com ornamento maçônico, ancião do Brasil lá, hein? Dos antigos. Então a congregação é um sonho, um delírio das famílias tradicionais do Bom Retiro, dos italianos. É um sonho italiano. A congregação é um sonho italiano que acabou. A congregação ela não serve para o sistema brasileiro. Então entra de tudo. Entra empresário. Hoje nós temos um ancião que anda com segurança, ancião com empresário, que mexe com negócio de empresa, ancião que investe em templos para poder, né? Ele vê a congregação como uma franquia. A congregação hoje usa a coleta da piedade como atrativo para poder construir. Por onde que vai a corrupção na política? É nas construções, é nas construtoras. É um dos caminhos. E muito dinheiro enviado para a África também. O Ministério Público, nas ações da Polícia Internacional, investigou que os bancos, agora estão tendo algumas mudanças nos bancos africanos,
que tem muita lavagem de dinheiro do Brasil para a África. A África é caminho, né, de saída para lavagem de dinheiro. Então, os bancos africanos tem lugares muito evoluídos na África. A África não é só savana. Africanos estão se desenvolvendo muita tecnologia para parar com isso. Então a congregação é um sonho italiano, é um vapor italiano, fundado pelos fascistas da Itália. A congregação, a doutrina da congregação, ela é uma doutrina fascista. Se você estudar o fascismo, os símbolos fascistas, eu já fiz seriado sobre isso aqui, no outro canal eu fiz, eu não sei se eu fiz nesse. Se eu não fiz, vocês me avisam que eu faço de novo. A cor, o cinza da congregação, gente, esse cinza é a cor do fascismo, não sei se vocês sabem disso. Os anciões mais ricos, né, tem os anciões que começaram pobre. Por exemplo, as famílias Spina começaram pobre, mas montaram uma gráfica. Como é que eles ficaram ricos? Produzindo inários para a congregação. Gráficas, depois virou uma indústria. É errado? Não é. Mas foi só para eles, não teve licitação. Eles eram, os Spina eram os anciães, montou as fábricas, eram pessoas de bem, famílias boas, pessoas idôneas. Não tem que você possa falar da família Spina. E foram o quê? Os fundadores da congregação Spinas casaram entre si com os Finotos do Bom Retiro, os Spinas do Brás, que era ali onde os trens desciam os imigrantes italianos em Santos, pegava o trem e descia lá na estação Brás. Brás é aquela estação onde tudo era italiano lá. Por isso que montou a congregação do Brás lá, porque lá era a celeira dos italianos, era a colônia italiana. Aí um pouco mais para cima, Bom Retiro, que era dos judeus, dos turcos, dos sírios. Deu muita gente para lá. Aí começaram a montar lojas de roupa. Tem muito turco, tem muito... Podem ver, tem muito turco, muito árabe tem, que vende roupas no Brasil até hoje. Muito italiano. O bairro da Moca. É tudo ali, gente. Aquele lugar ali. Moca, Brás. O engenheiro Bresser, que trabalhou muito ali, tem a estação Bresser, que era o nome de um engenheiro. Só que eles não calculavam que o centro de São Paulo, Marco Zero, não ia ser no Brás. Ele foi para a Praça da Sé. Por quê? Porque o que evoluiu em São Paulo não foi os trens. Os trens até hoje é um trabalho que poderia ser muito melhor. Eles são úteis. Mas eles não são trens do metrô. Aí diminuiu, praticamente acabou as presas de trilho. Pode ver, ter um monte de estação velha, as estações de trem é tudo estação velha. Mas era o coqueluche do passado. Todo mundo vinha pro Brás assistir um culto no Brás. Por isso que tem o Brás. O Brás é um sonho italiano que evaporou. O Brás, gente, na realidade, seria o escritório do fascismo religioso no Brasil. Ali ia ser o que? A central, porque os fascistas lá na Itália também tinham um escritório central. Então, e no Brasil, o fascismo tentou implantar o fascismo de Mussolini, o seminazismo de Hitler, mas o que assolou muito aqui no Brasil foi o fascismo de Mussolini italiano. É por isso que veio esse monte de italiano para cá. Mas não que eram pessoas más, eram o quê? Ideologias políticas. Isso tem nada a ver com o caráter da pessoa. A congregação foi feita em áreas italianos. A congregação era o quê? Era um refúgio dos italianos da Itália, fugindo lá, né, dos massacres, das guerras, fugindo para se esconder aqui no Brasil. E com isso veio os ricos, e eles precisavam de liderança. Ia liderar através do partido? Não, através da política a coisa não avançava. Também por causa do comunismo, muitos conflitos políticos. Então foi-se pela religião, igual Constantino, para implantar o Império Romano, usou a religião. O que você vê hoje de Igreja Católica, não atentando contra a dignidade dos católicos, eu estou falando no sentido histórico. O que você vê hoje, a estrutura da Igreja Católica, ministerial, de bispos, arcebispos, cardeais, padres, né, bispos, né, arcebispos,
igreja de comunidade, é como se fosse, gente, um escritório do Império Romano. Pode ver, é tudo coisa rica. Com raras exceções, tem capelas que são mais pobres. Mas não tem dinheiro. E quem é o prefeito? Quem é o vereador da igreja? Quem são os governadores? Quem são os senadores? É uma estrutura em forma de religião. Então, na realidade, você não está numa igreja, você está num partido político, você está num sindicato fascista italiano que já evaporou. Não funciona mais. A congregação ela foi tomada de assalto por quem? Por extremistas religiosos. Muitos desses extremistas estão saindo da congregação e montando seus presídios de regime aberto, que são o quê? Disputas em nome de Jesus. Eu tenho o verdadeiro evangelho, eu sei a verdade sobre o evangelho, eu sei. Eu mato, eu firo a dignidade dos outros, eu minto, eu brigo, eu lanço no inferno, mas eu tenho o verdadeiro evangelho de Jesus, porque eu conheço. Esse é o verdadeiro evangelho. Aí você vai ouvir outro, já é diferente do outro. Então você tem presídio para escolher à vontade, regime aberto. Você sonda de uniforme e algema, onde você vai, todo mundo sabe, pelo teu comportamento, que você é um esquizofrênico cristão. E tem aqueles que conseguiram a sua liberdade. Nesse sistema, ninguém dá liberdade pra gente. Ah, Deus me tirou, não foi você que saiu. O mérito é teu. No fascismo religioso, o mérito é todo do Estado. Tudo é Deus, tudo é Estado, tudo é a pátria. Família, pátria, essas coisas, esses argumentos. Você é um mero soldado. Por isso nossos hinos também, os hinos que é, né, nossos não, né? Tem direito autoral e deles. Né? Nada ali é nosso, tudo é do Estado, tudo é do quê? Do Estado, você não é nada. No fascismo você não era nada. Tudo você dava vida pelo Estado. Hoje as pessoas dão a vida pela congregação. Elas abandonam casamento, abandonam família, filho, para construir tempo, para trabalhar de sábado de graça, para puxar saco de ancião, para viajar. Ancião não quer saber de família, com raras exceções. Os mais italianos, as italianadas passadas, valorizavam muito as famílias. Os grandes cardeais da congregação, todos italianos. Pedro Tondin. Pô, Pedro Tondin, quem conheceu Pedro Tondin sabe o que eu estou falando do Jabaquara. Pedro Tondin foi um arcebispo de primeira envergadura. Davi Finotti, não tem um lá para você falar Davi Finotti. Claro, ele casou com uma espina. Ele era filho do João Finotti, que era um dos do arce cardeal, né? Era um dos papas do Brasil, João Finotti. O filho dele foi para ancião. Mas cadê os próximos filhos? Talvez um aqui, outro Finotti ali, talvez. Famílias italianas aqui na região italiana de São Paulo, na zona leste de São Paulo, tem família que tem 10 pessoas no ministério. São italianos. Os Santins são italianos. João Santin foi um papa do Brás. Todos os parentes foram para ancião. Já eram ancião, né? Mamãe, sempre as pessoas diziam assim, mamãe profetizava que todos seriam ancião. Não é essa família específica, mas assim, outras famílias, o Zangari, o atual ancião Zangari hoje, é filho do Papa do Brás. Todos os papas deixaram filhos. Jorge Cury ganhou de 10-0. O único que não deixou um nepotismo foi o que fez mais batismo na congregação. Foi aquele irmão, esqueci o nome agora, que mais tradicional do Brás lá, que é o que me batizou. Américo Moleiro. Não sei se vocês sabem, o irmão dele, eu não sei se vocês sabem, se o ancião do Indianópolis, que é o irmão queridíssimo, respeitável, médico, doutor, irmão Gerson, que é ancião, falo porque toquei na orquestra com ele. Ele, inclusive, me atendeu à morte da minha avó. Não tem como você não gostar do Gerson. O Gerson olha pro rosto dele e você já vê. Ele se trata bem, todo mundo, ele é uma pessoa excelente. Assim, acidentalmente, isso não foi uma coisa planejada, mas aconteceu. A esposa dele é uma pessoa de primeira... Eu conheci a esposa dele, as filhas lindas, deve ter tudo adulto. A esposa dele é sobrinha do Américo Moleiro. Alcides Sanches de Indianópolis, o filho dele, casou com um que era diácono na Água Rasa, que virou ancião também. É assim que Deus trabalha na congregação. Não que essas pessoas não sejam boas, pelo contrário.
Se você for conversar, você vai ter até vergonha de conversar com essas pessoas. Pessoas de primeira linha, gente. É gente da alta mesmo. Às vezes a pessoa é um pouco pobre, mas são pessoas de, sabe, de levar. Então todo mundo ali, os Cury, todo mundo virou ancião. Todos os filhos do Cury viram ancião. Engraçado, Deus selou com a promessa todo mundo. Você vê como é que é, né? Como Deus escolhe selar com a promessa. Hoje não precisaria mais, né? Hoje basta ter um celular com o tradutor, já podia ser ancião, né? Porque dono de novas línguas hoje não tem necessidade. Você tem um aplicativo, eu não sei. Se para ser ancião tem que ter um iPhone, né? Não um Android, né? Um iPhone última geração, aí pode ser ancião, né? Você põe o celular na boca e traduz qualquer idioma. Ele ouve e traduz para você. Então, eu não sei para que dão novas línguas. Conversão é um sonho. O que aconteceu? Qual é essa herança? É uma herança doente, depressiva, com ansiedade. Um povo perturbado que está procurando o quê? Está procurando. Deixa eu dar um pause aqui bem na geladeira. Não, na geladeira nada. Está procurando achar. Libertação é problema com emprego, é problema de briga de família, negócios empresariais, brigas, né, disputas de litígios, de perseguição do inimigo. O inimigo está me perseguindo. É um pé de oração aqui, ora por mim, eu estou doente. O que você mais vê na conversa é, ora por mim que eu estou doente. Ora, tem uma causa. Ora para mim, ora para mim. Eu estou pedindo oração para o outro. Esse daí é um grande truque também que a congregação inventou, que é para saber que problemas que você tem, entendeu? Então assim, inventa o ore por mim e vai na porta da igreja e peça oração. Com isso a gente descobre qual é a maior necessidade para a palavra ser revelada, entendeu? Amém ou não amém? É isso, gentalha. Não tem muito o que falar. Isso que eu estou falando para vocês, eu ainda posso falar muita coisa, que muitos aqui da atual geração, dos que se batizaram depois de 1995 e do ano 2000, que hoje estão comemorando em 20 e poucos anos de batismo, vocês não têm nem noção o que foi a congregação. A congregação é isso. Agora, muitos já estão entrando na congregação, nem sabem quem é essas pessoas que eu estou falando. Não tem a menor noção. Receba, senta e cala a boca. Aqui a introdução do canal, eu botei bem no final quase do vídeo, né? Senta e cala a boca. Tem gente que você fala Miguel Espino e dá risada na tua cara. Ele nem sabe, e nem quer saber. Então hoje você vê esses rapazes, né? Esses moleques eclesiásticos. São pessoas idosas, pessoas de respeito, milionários, muitos milionários. Fizeram grandes negócios. Articularam grandes favores, grandes ministérios, grandes influências. E a congregação se tornou meramente uma empresa brasileira. A congregação não é mais dos italianos. Por quê? O projeto não seguiu. Não era para entrar ancião brasileiro, era só para ser ancião boneco. Mas não é para subir no papado. Subiu muito brasileiro. Embora que os atuais aí, a maioria também vem da Itália, mas já está acabando, não tem mais. Os próximos papas são todos brasileiros, né? Os empresários que estão cercando o Brasil, que estão acuando os atuais papas, eles estão todos acuados. Porque eles têm um problema com os críticos, têm um problema com o povo, e têm um problema com os empresários, e têm um problema com os papas novos que estão chegando. A pressão é muito grande que eles passam. Vocês pensam o quê? Vocês pensam que é fácil ser ancião da congregação lá no Brás? Eles sofrem pressão de todo lado. E eles não contavam que o que ia vencer na reforma não era a quantidade, era a persistência. Eu estou 23 anos aqui, outros aí estão tanto tempo quanto, ou mais ou menos, mas são pessoas persistentes. Cada um do seu jeito, mas são persistentes. Começou 10 aqui, 20 ali, 10 aqui, e foi iluminando. Hoje, depois de 23 anos de reforma, mais de 2 milhões de pessoas da congregação foram libertos. Vocês veem muita gente batizada nova. Os antigos nem estão congregando mais quase. É um ou outro, mas já estão assim, fechado o coração, porque essa congregação os antigos não aceitam. Com isso, os tradicionais saindo, eles não deixam geração. Só vem quem? Os sectários. Tanto é verdade que nós já temos o quê? Um teólogo como Papa na congregação. Né? Vocês viram? Esses italianos, vocês viram, a maioria, 90, pode ver o sobrenome, é italiano. Mas eles não estão começando a deixar mais, sabe? A próxima geração é o quê? É uma empresa brasileira de bons negócios.
A congregação vai entrar na política, o mundo não vai acabar como eles estão falando. Pena que vocês não vão estar aqui para ver. Nós aqui vamos ser objeto de estudo daqui a 200 anos. O cristianismo aqui nas Américas do Norte, do Sul, Central, vai se tornar mito no máximo mais 200 anos. É que nem na Europa, vai sumir. Por quê? Porque não funciona, não tem milagre, só tem blá blá blá. Ninguém sobrevive de palavra revelada. As pessoas precisam de milagre. E antigamente tinha milagre na congregação? Tinha. Milagres baseado em quê? Em milagres baseado em quê? Falta de tecnologia. Muita coisa que a tecnologia não conhecia era chamada de milagre. Teve as guerras mundiais para falar que o mundo ia acabar, terremotos, pragas, doenças, gripe espanhola, quebra da Bolsa de Nova York, que é a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, o Estado de Israel em 1948, o ano que a congregação, né, já estava articulando politicamente com os israelitas lá, e sabiam porque assim, tem uns papas antigos aí, era maçom, e ele estava ligado com as autoridades americanas. Por isso que tinha restaurantes, tinha empresas lá nos Estados Unidos. Não tem nada demais. Eles tinham acesso à política americana. Então eles sabiam que em 1948 ia declarar o Estado de Israel. Aí a congregação, curiosamente, abriu o braço em 1948. Então é isso, gente. Vocês estão... Quem chegou agora até se sente bem com esses montes de violão, jovens tocando violão, cantando. Isso aí não é congregação. Aquele patriotismo cristão, aquele sentimento da congregação cristã no Brasil, na realidade não passou de uma mera ilusão, uma fumaça. Hoje passa lá no Brás, na frente do Brás, vê lá as indústrias Espina, que é o império da congregação, que foi o maior ancião que a congregação já teve, Miguel Espina, 50 anos de ancião. Era um empresário da congregação. Ele, Miguel, o Vitório Angri e Luiz Sanches foram visitar o Papa. Com o Papa se entende, tudo italiano, né? É isso, gente. Vocês estão pegando os destroços de um sonho italiano, que se foi. A maioria do povo dessas famílias não estão na congregação. Vocês estão pegando o que sobrou, porque o suprassumo da congregação foi levado. Muitos nem estão no Brasil mais. Pode ver que tem muita gente descendente desses anciãos antigos, estão todos nos Estados Unidos, na Europa. Ninguém quer saber ficar por aqui. Hoje Deus preparou a predilecta da reforma, né? Aqui. Hoje não tem Queensberry, mas é a predilecta, feita com amor. Receba agora uma predilecta. Predilecta, tá vendo? É isso aí, vocês estão nas cinzas de um sonho italiano. Basta lá na frente do Brás. O próprio Brás, ele ficou um bairro muito difícil ali, gente. Você pode ver perto das estações Brás, é tudo destruído. Tem outras empresas também, tá tudo destruído. Os trem, tem um monte de trem velho lá, parece um pedaço fantasma, gente. Trens quebrados. Se ali fizer um filme de terror, é capaz de ganhar o Oscar. Arredores ali do Brás, gente, tá tudo destruído. Não os moradores, tem um bairro, tem pessoas que moram lá, mas tem muita fábrica quebrada. Se vocês verem as fotos antigas, ali era um sonho. Ali era o sonho italiano fascista que evaporou. E vocês estão vendo um restolho. Esses últimos papas também são italianos. Mas essa molecada eclesiástica, molecada não no sentido civil, que o idoso merece respeito, mas no sentido eclesiástico são passíveis de crítica. Essa molecada eclesiástica não vai deixar nada. O que eles estão deixando são muito dinheiro para os seus herdeiros. Todos ali estão deixando dinheiro para os seus herdeiros. Agora já entrou logo vocês vão pegar padre atendendo culto, vocês vão pegar ancião de outras igrejas. Os anciões mais poderosos que estão chegando no papado, os que estão pressionando o Brás, são grandes empresários. Eles não vão deixar a congregação para os filhos. Tem muito ancião, gente, que não quer ver o filho perto da congregação por nada. Tem ancião que orienta o filho não entrar na congregação. Manda o filho para a Europa. Eles estão fazendo o quê? Eles querem que a congregação seja o quê? Uma extensão de algo que eles não precisam financeiramente. O que está por trás de tudo isso é a vaidade humana. Vaidade de ter um poder sobre pessoas que não querem ter poder. Pessoas que não são emancipadas. Pessoas que não querem ser independentes. Aquele povo da congregação que está ali, eles querem ser dominados.
Essa vaidade é o que está imperando. Às vezes o ancião está milionário lá, é uma criança milionária porque... Então, por que ele está lá na conversão? Porque tem aquela vaidade de ser anjo, de ser o soberano, de ser um poderoso, sabe? Tudo é um jogo de vaidades. A vítima, tanto aqui fora, nos canais de YouTube, quanto aí dentro no regime fechado, vocês não passam de meras vítimas, espectadores, para financiar o sonho que já se acabou. O sonho acabou. E muitas dissidências tentam reconstruir um sonho, mas é baseado em quê? Em sistema franquia. É um sistema universal, grupinhos em células, mas nunca mais teremos aquelas 4 famílias. Aquele sentimento, ele funcionou em 1910, quando aqui era tudo terra, São Paulo não era nada. Hoje em dia, meu amigo, com a tecnologia, não se tem milagre, não se tem nada. Onde não tem milagre, não tem fé. Vai por mim. Amém? Ou não amém?